Graça e paz, igreja. Estamos mais uma vez nos reunindo para compartilhar a palavra do Senhor. Queremos, junto com a nossa saudação, externar à igreja a nossa saudade. Já fazem 5 meses que nós estamos sem a nossa reunião presencial, mas estamos com cuidado, com toda a prudência, de muito em breve estarmos voltando aos nossos encontros presenciais. Então, nesse momento, eu quero chamar a atenção dos irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 29 até o verso 34. E nós vamos estar falando sobre a cura da sogra de Pedro. Vamos estar fazendo a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim, iniciando no verso 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Nesse instante eu ainda quero orar com vocês. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento para que a Tua palavra realmente fale ao nosso coração. Nós dependemos e suplicamos do Teu Santo Espírito que nos ilumine, para que possamos entender as Tuas verdades para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Só para nós nos localizarmos, nos diz o texto, nos versos anteriores, que Jesus havia entrado em Cafarnaum. Jesus não era de Cafarnaum, Jesus era de Nazaré. Então, após a prisão de João Batista, após João Batista ter batizado Jesus no Rio Jordão, e após a sua prisão, então Jesus deixa Nazaré e segue para Cafarnaum, onde ele vai morar em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que era situada à beira-mar, e para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz assim que Jesus iria morar nos confins de Zebulon e Naftali, né? Então ele já estava em Cafarnaum, havia entrado na cidade, e ele foi até a sinagoga juntamente com seus discípulos, onde ali eles faziam a sua adoração, faziam o seu culto, ali onde era ministrado a palavra. Jesus havia ensinado a palavra de Deus, onde tinha também cânticos, e ali havia se manifestado um demônio, através de um homem. Jesus expulsa o demônio. Ainda no sábado, ele segue, depois que ele sai da sinagoga, ele segue para a casa de Pedro, né? Ainda não era denominado Pedro, Simão e André, e eles chegam para visitar a sogra de Pedro, que está enferma. Eu gostaria de estar conversando com os irmãos sobre algumas lições que nós podemos tirar desse texto. A primeira delas é que Jesus usa o seu dia de descanso para socorrer os aflitos. Eu estava me perguntando quantos de nós, muitas vezes, tem usado a oportunidade, até mesmo dentro do nosso descanso, para fazermos o bem, para olharmos à nossa volta e as pessoas que estão precisando de alguma coisa, que têm necessidade de alguma coisa, seja ela física, emocional ou espiritual. E Jesus, ele abre mão do seu dia de descanso. Jesus, ele nunca esteve demasiadamente cansado a ponto de não poder ajudar ninguém. E ele se compadece e ele vai até a casa de Pedro. Ele foi à sinagoga pela manhã, ensinou e libertou, e agora ele vai à casa de Pedro curar a sua sogra. Interessante que o milagre que ele fez, expulsando o demônio daquele homem, foi um milagre a público. Agora ele vai à casa de Pedro, realiza um milagre longe dos holofotes. Jesus não precisa de público para ministrar, para ele expor, fazer uso do seu poder.
Não nos cansemos, nos diz a palavra em Gálatas 6:9, não nos cansemos em fazer o bem, que em seu próprio tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Isso o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 6, verso 9. Então, todo o tempo é uma oportunidade de nós estarmos fazendo o bem, inclusive no nosso dia de descanso. Então, Jesus ele usa o seu dia de descanso para socorrer os aflitos. A segunda lição que nós aprendemos é que os discípulos levaram os seus problemas a Jesus. O homem em si, ele é orgulhoso por natureza. Muitos não gostam de receber ajuda de ninguém e nem quer que as pessoas saibam que ele está passando por algumas privações ou até algumas provações. Isso com referência às pessoas. E com referência a Deus, muitos também não querem incomodar Deus com os seus problemas. Mas é interessante que nós vemos aqui no texto, no capítulo 1 de Marcos, verso 30, que nos diz assim: e logo lhe falaram a respeito dela. E logo lhe falaram. Quem falou? Os discípulos. A quem? A Jesus. A respeito de quem? A respeito da sogra de Pedro. Lucas ele nos dá a seguinte narrativa. Capítulo 4, verso 38, ele diz: e rogaram-lhe por ela. Como se ele estivesse falando: mestre, a sogra de Simão, a sogra de Pedro, está muito enferma, está muito mal, carece ser assistida, carece que seja feita alguma coisa por ela. Pedro era um homem casado e, segundo alguns comentários, diz que provavelmente a sua sogra morava com ele. Quando ela ficou enferma, os discípulos levaram o problema a Jesus, falaram para ele sobre a sua enfermidade. Nós também, de igual modo, devemos estar apresentando as nossas necessidades para o Senhor Jesus. Devemos estar contando, a palavra nos diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, que em tudo as nossas necessidades devem ser conhecidas, faladas, entregues diante de Deus. Existe uma canção que diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Sempre é oportuno nós estarmos conversando com Deus sobre as nossas necessidades. E não é à toa que nós temos o nosso dia especial de oração, onde nós buscamos a ajuda do Senhor, onde nós intercedemos pelos irmãos, onde nós colocamos as pessoas que sofrem por enfermidades, onde nós colocamos as pessoas que precisam ser realmente supridas em suas necessidades através do emprego, através do sustento. Tudo nós devemos deixar perante o Senhor no altar. Então os discípulos levaram os problemas a Jesus. Eu não sei se você tem algum problema, alguma dificuldade, mas que você possa estar conversando com aquele que entende a todo ser, aquele que entende toda a necessidade, aquele que entende todo o coração. A terceira lição que eu aprendo é que as nossas causas impossíveis, elas são possíveis para Jesus. Se nós olharmos a fundo, parece-me que, a princípio, a sogra de Pedro estava somente com uma febre rápida e passageira, mas que não era bem assim. A sogra de Pedro estava acamada. Quando a palavra fala acamada, ela se refere também a estar prostrada. A palavra grega de febre é a mesma para fogo. Interessante que Mateus ele diz que a sogra de Pedro estava ardendo em febre. Lucas, que era médico, diz que usou um termo mais técnico, dizendo que ela estava com uma febre muito alta. Na Palestina havia 3 tipos de febre. A primeira febre era a febre de Malta, a febre acompanhada de grande anemia e muita debilidade, onde as pessoas ficavam com o seu organismo totalmente debilitado. A segunda febre era a febre tifoide, que era uma febre intermitente, ou seja, a febre ela baixava e ela retornava de novo. A febre ia embora e voltava novamente. E o terceiro tipo de febre era a febre malária. As regiões pantanosas do Jordão eram infectadas de mosquitos da malária. Em Cafarnaum abundavam os casos de malária. O enfermo ele tinha acessos de febres e calafrios. O teólogo Adolf Pohl, ele diz que na região pantanosa ao redor de Cafarnaum tinha um clima subtropical e que
Provavelmente, a febre da sogra de Pedro ela era cometida de malária. Conjecturas, mas que existe uma grande possibilidade. Então nós não vemos que era simplesmente uma febre corriqueira, mas que ela estava extremamente enferma. Existe também outro tipo de febre. Existe uma febre mencionada que era a febre mortal. Nós acompanhamos no Evangelho de João, capítulo 4, verso 52, onde que o oficial do rei vai até Jesus e intercede pelo seu filho. Ele diz: Senhor, preciso que vá até a minha casa. O meu filho está jaz aí à morte, ele está muito mal. E Jesus diz assim para ele: você pode ir para a tua casa, que o teu filho já está bem. Ele, olhando para Jesus, ele não argumenta e segue para a sua casa. E nos diz o texto, quando ele chega, ele observa que a mesma hora que Jesus havia dito foi a hora que ele melhorou e que a febre baixou. Eles contaram para Jesus e confiaram nele o milagre. Então nós vemos que as nossas causas impossíveis para o Senhor são totalmente possíveis. Não queremos dizer que Jesus cura toda doença. Ele tem poder para curar toda doença. Ele tem poder para atender toda a necessidade. Mas nós desconhecemos os propósitos secretos do Senhor muitas vezes, que muitas doenças não são curadas. Deus tem um propósito em todas as coisas. Mas nem por isso nós devemos deixar de apresentar ao Senhor todas as nossas necessidades, todas as nossas causas impossíveis. Vivemos no meio de uma pandemia, onde não sabemos ainda o que significa isso. Temos como resultado dezenas, centenas, milhares de mortos. Devemos nos cuidar de estar presente, mas também devemos estar apresentando tudo isso diante do Senhor, para que Ele nos ajude, para que Ele nos salve, para que Ele nos proteja, para que Ele cuide de nós. Em quarto e último lugar, nós verificamos Jesus curando a sogra de Pedro. Nos diz o texto, ele aproximou-se, em Marcos 1,31. E nós vemos que em outras passagens onde Jesus ele é questionado pelos escribas qual o maior dos mandamentos. E Jesus diz: o maior dos mandamentos é amar a Deus de todo entendimento, de toda a força, de todo o coração. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E pergunto para Jesus: quem é o meu próximo? E muitas vezes nosso próximo é aquele que está geograficamente ou literalmente próximo de nós. A sogra de Pedro era a pessoa que estava mais próxima de Jesus, embora fosse num dia de descanso. E ele toma pela mão, nos diz a palavra. E Jesus faz algo fundamental para quem trabalha com pessoas doentes. Eu sei que hoje nós estamos aí impedidos de tocar na mão, de abraçar, até que saia ou até que invente, que venha uma vacina e que nos torna imune ao coronavírus, mas o papel do cristão é olhar no olho, tocar nas pessoas, abraçá-las, chamá-las para perto. E Jesus fez isso. Jesus valoriza sobremodo as pessoas debilitadas. Ele tinha compaixão. Ele se compadecia como se compadece daqueles que necessitam. Jesus levantou-a. Enquanto ela estava deitada, essa mulher não podia ser sujeito como agir próprio, mas dependia de outras pessoas. Eu gostaria que nós observássemos que o momento que ela fica em pé, colocá-la em pé faz dela uma pessoa livre para servir. O texto não nos diz que ela teve que esperar um pouco ou se recuperar, mas no mesmo instante ela foi curada. Ela se levantou e passou a servi-los. Vamos conjecturar, quem sabe que já era próximo a hora do almoço, ou foi preparar o almoço, foi ajeitar a mesa para que eles pudessem ter uma refeição, ou atendeu às suas necessidades ali enquanto anfitriã, recebendo Jesus e seus discípulos, quem sabe até uma água para lavar os pés, ou algo para tomar um banho, ou algo para comer. Nos diz o texto que ela pôs a servi-los. Aqueles que são alcançados pela graça de Deus, de alguma forma, ou por uma cura, ou simplesmente pela salvação, de encontrar o caminho, não tem como ficar parado, não tem como ficar estagnado, mas passa a ser uma pessoa útil para si, para a sua família e para outras pessoas. O texto ainda continua que no final da tarde, ao cair do sol,
se nós observarmos o cair do sol no dia do sábado, já mencionava o fim do dia do descanso. Então daí trouxeram a Jesus todos os enfermos, alguns carregados, enfermos, outros endemoniados, outros conduzidos, outros até que vinham por curiosidade para ver o que ia acontecer. Enquanto eles traziam toda a cidade, nos diz o texto aqui, toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitas doenças de toda sorte de enfermidades, expeliu demônios, não lhe impedindo que lhe falassem, porque sabiam quem ele era. Os discípulos, os demônios melhor, vinham gritando quem era Jesus, que ele era o Filho de Deus, e Jesus mandava se calar. Toda a vida de Jesus tem um propósito, todo momento tem um tempo certo. E Jesus não permitia, muito menos para que demônios ficassem fazendo declarações a seu respeito. E nós vemos que desde o momento que Jesus entra em Cafarnaum, no dia de sábado, e no momento que ele entra na sinagoga, durante todo o dia, ele está a serviço do aflito, do necessitado. Apenas recordando o nosso aprendizado nesse texto, Jesus ele usa o dia de descanso para socorrer os aflitos. Que nós possamos também estar usando o exemplo de Jesus para as nossas vidas. A segunda lição é que os discípulos levaram os seus problemas para Jesus. As nossas causas impossíveis são impossíveis para Jesus. E o último ponto que nós acabamos de falar sobre a cura da sogra de Pedro. Eu não sei se você tem algum problema, ou alguma dificuldade, ou alguma enfermidade, ou até mesmo algum pecado. Apresente diante do Senhor para te libertar, para te curar, para que você possa em todo tempo estar disposto e apto para servi-lo. Não somente a Jesus Cristo, mas todos aqueles que precisam de ajuda, que estão aflitos e necessitados. Fique na paz do Senhor. Tenha uma boa semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Quero orar mais uma vez ainda com você. Oremos. Querido Senhor, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos dá de aprender da Tua palavra, de ler a Tua palavra e fazer aplicações para nós, ó Deus. Nos abençoe e nos instrua a cada dia, que nós possamos realmente estar confiando todos os nossos problemas, todas as nossas enfermidades, também os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas realizações, aos pés do Senhor. Que o Senhor seja uma realidade em nossa vida todos os dias, toda hora, todo momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, fica na graça e na paz do Senhor e tenham todos uma boa semana na graça e na paz de Cristo. Amém?